Feito isso, agora a gente vai desvirar a nossa peça. Aqui com a ajuda da tesoura, né? Parte arredondadinha, a gente acerta esse cantinho, a pontinha aqui da orelhinha dela, tá? Desvirei um lado. A nossa corujinha tá ganhando forma, né? Então, aqui agora o que a gente vai fazer? Nessa parte da orelhinha, eu vou meio que seguir esse contorno, né? Ó, aqui ele tem, né, como se fosse arredondado. E aqui eu vou desenhar um triângulozinho, tá? Ó, aqui a gente segue o arredondado e aqui faz um triângulozinho. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou passar agora uma costurinha nesse triângulo que eu acabei de desenhar, tá? Faço aqui dos dois lados, ó. Costuro aqui, aqui e aqui. Feito esse desenhinho aqui, aí o que a gente vai fazer? Vamos passar aqui a costurinha de segurança aqui, segurando o nosso forro na nossa parte da frente. Então, a gente vai passar aqui nessa parte arredondada, né? Em toda a volta aqui. Também aqui na parte superior. Costurei aqui as orelhinhas, né? Fiz o desenhinho aqui de triângulo. E aproveitei também e já passei o pesponto em toda a borda para prender o meu forro. Agora, eu vou cortar esse excesso de tecido. Recortei aqui o excesso de tecido do forro da frente. A nossa frente agora a gente reserva. Agora, eu vou matelaçar as outras partes, que seriam as partes que ainda tem a manta junto. Então, é uma de 32 por 12, que é o canal do zíper, tá? A de 54 por 12, que é o fole, né? O fundo da nossa bolsa. E a de 30 por 28, que é a parte das costas da nossa bolsa. Então, eu vou matelaçar essas três partes e volto para mostrar a próxima etapa. Matelacei aqui as três partes. Então, essa parte menor, que é o canal do zíper, eu vou reservar. Essa parte aqui, que vai ser as costas da minha bolsa, eu vou riscar aqui e passar uma costura de segurança sobre esse risco. E nessa outra parte aqui, que é o fole, né, ou o fundo da nossa bolsa, também vou riscar aqui o meu molde, né? Passar uma costura sobre o risco e recortar rente à costura, tá? Então, vou fazer essas duas partes e já volto. Costurei aqui sobre o risco da parte de trás e da parte de baixo, né? Já recortei sobre esse, rente a esse risco. Agora, a gente vai preparar nossas costas. Vamos pegar a outra parte do forro, né? De 30 por 28. Vamos posicionar aqui direito com direito e fazer aquela mesma marcação que a gente fez na parte da frente, tá? A gente vai marcar esses piques, né? Vou marcar os 4 piques aqui
E da mesma forma, vou costurar aqui com o pezinho de máquina, com a distância de um pezinho de máquina, até encontrar essas marcações. Então, vou costurar apenas as orelhinhas nessa parte de trás também, tá? Feito isso, eu faço a mesma etapa que eu fiz na parte da frente, que será recortar aqui e fazer esse piquezinho aqui do tamanho da costura, né? Recortar ele do tamanho que ficar a minha costura. Tá? Eu vou fazer essas etapas e já volto para dar continuidade à nossa peça. Costurei aqui as orelhinhas e já desvirei elas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte da frente, que é desenhar aquele triangulinho na orelha. Então, eu sigo aqui essa parte arredondada, né? E faço um triângulo, tá? Ó. Daí, eu vou passar a costura sobre esse meu risco. Vou fazer dos dois lados, tá? E depois também já costuro aqui uma costurinha de segurança para segurar esse meu forro na parte externa da minha bolsa, tá? Fiz aqui o acabamentinho de triângulo nas orelhinhas, né? E já prendi o meu forro aqui na parte principal. Então, agora eu vou reservar junto com a minha frente, tá? Essas duas partes vou reservar. Aí, vamos fazer agora o canal do zíper. Então, aqui eu vou cortar ao meio. Eu risco aqui. Então, eu vou recortar aqui no meio, tanto a minha parte matelaçada como o meu forro, tá? Então, aqui eu recorto. E aqui o meu forrinho também, eu já vou recortar ele ao meio. Então, a gente ficou com 4 partes, né? Então, vou pegar aqui o meu zíper. Vou costurar aqui o direito do zíper, que é essa parte mais alta, né? Então, eu vou colocar esse direito do zíper com o direito da peça. Então, vou passar uma costurinha aqui, rente à minha borda, para segurar esse zíper na minha parte principal. Depois, vou vir aqui com a parte de forro, direito de tecido com direito de tecido. E aqui pelo lado da manta, vou passar uma costura com o pezinho calcador de zíper, tá? Então, aqui para demonstrar bem, ó, a primeira costurinha que eu faço, né? Para segurar o zíper, e a segunda aqui é com o calcador de zíper. Então, a gente vai tombar aqui as duas partes, né? Pra trás. Vou vincar aqui bem com a unha e vou passar agora um pesponto aqui rente à minha borda. Também já vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Fiz o pesponto aqui dos dois lados, passei o meu cursor, peguei o meu molde, né, canal do zíper, centralizei ele, risquei em volta e agora vou passar uma costura de segurança sobre esse risco. Feita essa costurinha, eu posso recortar rente à borda, tá?
Fiz aqui a costurinha sobre o risco e recortei rente a essa costura. Agora, a gente vai preparar o suporte para a alça. São aqueles 2 pedacinhos de 12 por 8 centímetros. Então, a gente vai no ferro e passa, dobra primeiro ele ao meio, aqui no sentido de 12 centímetros, vou dobrar ao meio. Depois, eu dobro essa parte até no meio e a outra extremidade até no meio novamente. E depois, dobro mais uma vez. E passo aqui a ferro, tá? Vou para a máquina de costura, eu faço essa etapa das 2 partes. Então, vou aqui para a máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui rente à borda dos 2 lados e depois mais uma com uma distância de um pezinho de máquina aqui também dos 2 lados, para ficar com 2 costurinhas paralelas, tá? Então, vou fazer essa etapa nas 2 partes. Depois de feita essa costurinha, vou pegar a argola, passo aqui o meu tecidinho, né? Dobro ao meio, passo uma costura de segurança aqui na parte inferior e também vou passar uma costurinha aqui nessa parte aqui para a argola não ficar girando. Então, aqui eu passo uma também aqui próximo a essa parte aqui, parte com o ferrinho, tá? Finalizei aqui os 2 suportes para a alça, né? Fiz as costurinhas. E agora, a gente vai fazer a alça. Então, a gente pega a sarja e o nosso pedaço de 1,5 por 12, né, de tecido. Colocamos aqui sobre o avesso a nossa sarja e eu vou passar uma costura aqui para fixar a sarja no tecido. Costurei aqui a minha sarja, né, no meu tecido. Agora, vou pro ferro e vou passar da seguinte forma. Dobro ele, passo, né, ele vai estar sem aberto. Aí, eu dobro novamente, passo, e depois eu dobro essa partezinha aqui e passo também. Depois, eu abro e jogo essa parte aqui pra dentro. E fecho novamente e assento novamente com o ferro. Daí, pra máquina, quando eu for pra máquina, eu vou começar sempre costurando dessa parte mais grossa, tá? Aonde tá a minha sarja. Então, sempre será desse lado aqui. Então, passo a costurinha aqui nas 2 bordas. E depois, passo mais uma paralela, como a gente fez aqui no nosso suporte pra alça, tá? Então, lembrando sempre de passar por esse lado mais grosso. Senão, ele acaba repuxando e a alça vai ficar toda assim, franzida. E a gente não quer isso, tá? Fiz as costurinhas aqui dos 2 lados da minha alça, né? Agora, a gente vai colocar o nosso regulador. Então, eu faço da seguinte forma. Passo aqui aqui pelo lado, né? Passo aqui por trás. E aí, eu vou costurá-la, vou dobrar essa ponta. Dou mais uma puxadinha aqui. E vou costurar ela aqui, tá? De que forma que eu faço essa costura? Eu inicio aqui, né, por esse lado. Se você quiser, você pode passar um risco com a caneta, tá? Fazer uma marcação. Então, eu inicio aqui pelo meio, pra ela não dançar se eu colocar aqui no começo, né? Se eu começar aqui, às vezes ela sai do lugar. Então, eu começo aqui pelo centro, costuro aqui, venho aqui pela borda, passo em cima dessa costurinha, vou até aqui o final, viro a minha peça, costuro aqui, viro a minha peça, costuro novamente aqui, sobre essa costurinha que eu já tinha feito, né? Viro novamente e costuro aqui. Se você quiser, pode fazer mais um reforço. Eu sempre faço
da seguinte forma. Parei a agulha aqui, costuro na diagonal aqui. Passo novamente a costura aqui embaixo, sobre a outra que eu tinha feito. E volto novamente aqui na diagonal, formando um X. E depois eu costuro novamente, né, vir pra cá e depois costuro novamente aqui e arremato, tá? Vou fazer essa etapa e já volto. Fiz a costurinha, ó, ela fica retinha, aqui do lado direito fica perfeito, não saiu nada aqui do lugar, né? Então, aqui com esse lado pra cima, vou puxar a minha alça, ó, vou endireitando ela e vou inserir aqui numa meia argola, dessas que a gente já deixou preparada, né? Passei aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou passar aqui por esse lado, tá? E novamente aqui pelo outro lado. E vou puxar, ó. Então, aqui de um lado já ficou com a argolinha, né? Regulador certinho aqui. A parte que eu fiz o acabamento fica aqui pra trás, certo? Aqui onde eu fiz o X. Tá? Ela vai ficar aqui pro lado de trás. Então, eu venho aqui com essa parte ainda assim, né? Se quiser, pode até puxar aqui pra gente ver. Ó, com essa parte pra cá, vou inserir a outra argola. Certo? Então, eu vou virar e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz nessa outra parte. Então, eu dobro. Dobro aqui e faço a mesma costurinha que eu fiz nessa outra parte, tá? Daí, as duas vão ficar aqui pra baixo. Depois, virando, vai ficar perfeitinho aqui o lado de cima. Fiz o acabamento aqui do outro lado, né, da minha alça. Agora, a gente vai fixar ela aqui no canal do zíper. De que forma? Aqui, se você quiser dobrar ao meio e fazer um pique, pode fazer, tá? Então, eu tenho que deixar aqui o direito pra cima, né? E vou posicionar aqui no centro, né, que é o meu zíper. Coloco aqui e vou passar uma costura de segurança aqui pra prender essa alça. Do outro lado, a mesma coisa, eu vou abrindo a alça pra cima, sempre, né, como ela vai ficar. E aqui do outro lado, eu prendo essa outra extremidade, também centralizando bem. Prendi aqui a minha alça no canal do zíper, né? Agora, a gente vai colocar aqui o nosso fole, tá? Direito com direito. E vou passar aqui uma costura com um pezinho de máquina, para segurar esses dois materiais aqui junto. Feito isso, feita essa costurinha aqui, eu vou virar a minha peça e vou colocar aqui o forro do meu fole, né? Do fundo da minha bolsa. Vou posicionar ele direito com direito, certo? Aqui, se você quiser, pode colocar um grampinho para segurar, tá? Aí, você vira a sua peça. E vamos marcar aqui 1 centímetro, tá? E vamos passar agora uma costura sobre esse risco. Costurei aqui, agora eu vou jogar essas duas partes pra cá, né? Vou abrir assim. E aqui eu vou passar um pesponto, tá? Segurando esses dois materiais aqui pra trás.